Encontros Diários com Jesus de Christopher Shaw. Dia 13. Aventura Incompleta. A leitura bíblica de hoje continua em Lucas 1, de 5 a 25. Então vamos a ela. O nascimento de João é anunciado. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tivera uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Observe a resposta do anjo à pergunta de Zacarias. Enumere as formas em que a nossa vida é afetada pela falta de fé. A pergunta de Zacarias ao anjo contém um tom de ingenuidade que nós julgamos inofensivo. Quem de nós não se surpreenderia com tal notícia? Não há nada de mal, pensamos, em pedir uma explicação para um estranho anúncio de uma gravidez nos anos da velhice. O anjo Gabriel, que possui uma evidente percepção espiritual, imediatamente nota a base da pergunta de Zacarias. A sua natureza não está na curiosidade, mas na falta de fé. No secreto do seu coração não crê ser possível que um idoso e uma mulher de idade avançada pudessem gerar um filho. A falta de fé sempre representa um sério obstáculo para o desenvolvimento da vida para a qual fomos chamados. Em certas ocasiões, como aconteceu com os 10 espias de Israel, a ausência de fé pode trazer nefastas consequências para aqueles que a vivenciam. A toda uma geração foi negada a entrada na terra prometida e foi condenada a morrer na aridez do deserto. Em outros momentos, a falta de fé tem consequências menos drásticas.
mesmo que não implique na plena bênção que Deus tem reservado. Nossa participação na aventura de caminhar com Ele ficará limitada. Este é o caso de Zacarias. Embora o anúncio das consequências em sua vida não escape de um certo toque de humor, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Verso 20. Em outras condições, onde os pais desfrutam plenamente da alegria de divulgar a feliz notícia de uma gravidez, o sacerdote deveria se conformar em ser um simples espectador do acontecimento. Quanta frustração deve ter sentido por ser, nesse justo momento, privado da fala. Vale a pena considerar a advertência que Zacarias nos deixa. Viver em toda a plenitude a vida que Cristo oferece está ao alcance de cada um de nós. No entanto, para que experimentemos todo o potencial de cada aventura com Ele, devemos segui-lo de todo o coração. Existe um grau de ousadia e loucura nos heróis da fé que não lhes permite titubear na hora de receber uma palavra da parte de Deus. Entendem que as palavras pronunciadas pelo Senhor são para despertar obediência em nós e não um estudo de possibilidades. Não é que os que vivem pela fé nunca duvidem, eles também sofrem hesitações no momento de ouvir as instruções que o Senhor lhes dá. A diferença entre eles e nós é que eles não permitem que suas dúvidas decidam quanto ao rumo a seguir. Quem sabe também entendem o significado da explicação que Gabriel deu a Zacarias. Fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eles avançam com certeza de que Deus, como sempre, é a fonte de boas propostas. Ele nunca nos conduzirá por um caminho que possa ser prejudicial para a nossa vida em Cristo.